Olá, meus queridos irmãos, é um prazer falar com vocês. Meu nome é pastor Caio Oliveira e eu trabalho hoje na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. E nós vamos ter a oportunidade de passar essa semana juntos, que é a primeira semana de um novo trimestre, o primeiro de 2024, onde nós vamos começar a estudar o livro dos Salmos. Eu fiquei muito empolgado quando eu vi que esse seria o tema da lição desse trimestre, porque é um livro que eu gosto muito. Eu acho que todos nós aqui temos algum tipo de história com o livro de Salmos. Talvez você tenha um salmo favorito, alguns versículos bíblicos talvez que você lembre, de cabeça, que você tenha memorizado, estão no livro de Salmos. Então vai ser muito legal a gente estudar juntos. Nessa primeira lição, nós vamos estudar sobre como entender o livro de Salmos. Você sabe que há regras para entender os livros da Bíblia. Cada livro ou cada seção de livros, ela se entende de uma maneira diferente. Por exemplo, você tem os livros proféticos, Daniel e Apocalipse. E é claro que você sabe que ali é uma linguagem altamente simbólica. Mulher, besta, chifre, águas, tudo tem um significado simbólico. Quando você vai interpretar, por exemplo, dentro dos evangelhos, as parábolas de Jesus, você sabe que ali também há elementos de comparação, elementos em que há exagero, por exemplo. Quando Jesus diz assim, olha, um homem devia 10.000 talentos. Essa era uma dívida impagável. Precisava de várias vidas para que alguém pagasse uma dívida dessa, e com certeza era difícil de alguém adquirir uma dívida dessa, contrair uma dívida dessa. Então o exagero é para mostrar uma mensagem. Quando você vai, por exemplo, aos livros de história, basicamente você não tem muito mistério. Aquilo que você lê é o que aconteceu e você não tem tanto assim o que interpretar. Mas quando você chega nos Salmos, ele está dentro de uma seção que é chamada de livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, são livros em que há sabedoria neles, também é chamado de livros de sabedoria, porque a sabedoria ela é passada em forma de poesia. Perceba, na nossa cultura do Brasil, a língua portuguesa, a poesia nem sempre ela é algo tão valorizado assim. Às vezes a poesia ela é tida como algo até vulgar em alguns contextos. Mas na cultura bíblica, na cultura hebraica, poesia era coisa séria. Há vários textos do Antigo Testamento, por exemplo, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, que quando eles vão falar algo sério ao povo, eles querem dar uma mensagem séria ao povo, eles começam a falar em forma de poesia. E as pessoas então entendiam, opa, isso é coisa séria. Quando nós vamos ao livro dos Salmos, a poesia cantada é uma coletânea de hinos, dos quais eles foram sendo acumulados ao longo do tempo. Eles não são de apenas um período, você tem salmos de vários períodos da história do povo de Deus, em que ali você tem vários tipos de salmo também. Conta-se a história do povo de Deus. Alguns desses salmos eles são pedindo para que Deus faça justiça. Outros salmos eles são para dedicações, para viagens, para o contexto litúrgico. Então é curioso você ter esses vários tipos de salmos. Basicamente eles abarcavam toda a vida do povo de Deus. Então toda a vida do povo de Israel, no seu contexto de tribulação, de sofrimento, de alegria, de bênçãos, de adoração, estava ali de certa forma representado nos Salmos. Os Salmos eles são o ser humano inspirado falando para Deus. É diferente um pouquinho das outras partes da Bíblia, em que Deus fala através do ser humano. Agora o ser humano fala para Deus, canta para Deus, se dirige a Deus em nome da humanidade. Mas não pense que por isso o livro dos Salmos é menos inspirado. Pelo contrário, o próprio Jesus atestou a veracidade e a importância do livro dos Salmos. Como eu disse, ele é um livro que está amplamente divulgado, citado no Novo Testamento, um dos mais citados no Novo Testamento, na boca de Cristo, na boca dos apóstolos, na boca dos grandes autores do Novo Testamento. Então, o livro dos Salmos, ele é basicamente um livro em que você vai ver o ser humano derramando a sua alma diante de Deus. Agora, pense bem. Hoje, se nós formos ver, nós temos compositores modernos muito bons. Quem aqui nunca foi tocado por uma música do Jader Santos, do Lineu Soares, Daniel Salles, Daniel Lidick? São bons compositores que nós temos nos nossos dias. E às vezes você ouve uma dessas músicas que esses compositores humanos, daqui do nosso tempo, fizeram. Você já não teve a sensação, falou assim, puxa, isso aqui não pode ter vindo apenas da mente deles. Parece que foi assim algo que foi uma inspiração divina.
É exatamente isso que a gente vê no livro dos Salmos. Durante essa semana, nós vamos aprender as melhores ferramentas para interpretar, para conseguir entender e extrair do livro de Salmos os seus melhores ensinos, o seu melhor conteúdo. Então fique com a gente, durante a semana nós vamos aprender muita coisa boa para na semana que vem nós começarmos a entrar nas grandes sessões, nos grandes temas que o livro dos Salmos nos traz. Então, Deus te abençoe, que o dia de hoje seja uma bênção e que tal você separar hoje um salmo para você meditar nele? Vou te fazer uma sugestão. Que tal meditarmos hoje no Salmo número 1? O Salmo que fala sobre a vida de alguém que está na presença de Deus. Que tal? Vamos lá? Esse é um desafio. Hoje medite no Salmo número 1. Nos vemos amanhã. Que a graça de Jesus esteja com você.